em posições, em cargos com atribuição de direção, de chefia ou de assessoramento. Desses 180 quase de Piedade, só uns 20 são regulares, o resto são todos irregulares. Pois bem, eu, como não consegui nada administrativamente por parte do prefeito, isso desde o tempo do Tadeu que estou brincando com essa história, eu acabei fazendo uma denúncia para o Ministério Público. Pois bem, primeiro, o Ministério Público não deu andamento na minha denúncia. Apelei para a Corregedoria em São Paulo. A Corregedoria exigiu a abertura de inquérito civil. Esse inquérito civil foi aberto. O inquérito civil o que é? É uma investigação promovida pelo promotor para apurar uma denúncia. Essa investigação ficou também enrolada, ao ponto de o próprio promotor pedir o seu arquivamento, depois de eu ter dado provas documentais de todas as irregularidades. Eu acabei perdendo no Ministério Público. Estou com uma ação popular contra o prefeito, porque isto é abuso de poder. E eu classifico isto não só como abuso de poder, mas é furto de dinheiro público. Isto é, o prefeito não tem o direito de propiciar a quem quer que seja um emprego sem respeitar as normas vigentes. Esse é um drama. Então, a população também tem que se armar e tem que cair em cima do bicho, porque senão não dá em nada. E a gente fica ao sabor. E depois a gente fica reclamando que o governo federal tem milhares de cargos comissionados, e é todo mundo, são todos apadrinhados. Mas começa no município isso. Nós não podemos deixar que isso aconteça no município. Principalmente no município. Se a gente consertar os municípios, por acréscimo, as coisas vão melhorar no país inteiro. Mirelle Conte, o que é que você acha dos cargos comissionados? Em Sorocaba, o Ministério Público está em cima, o promotor Orlando Bastos Filho está em cima da prefeitura, porque quer que ele extingua, quer fazer um termo de ajuste de conduta para extinguir mais de 200 cargos de comissionamento. Como é que você vê essa questão? Difícil, hein, Cortez? Mas eu acredito que, eu concordo, eu acho que é bom até um certo ponto. Acredito, a minha opinião, né? Eu acho que tudo que é demais enjoa. Acho que até essa questão de número. Os cargos comissionados, eles têm a função. Só que eu acredito que teria que acabar com a maioria deles, né? E essa é a minha opinião, né? E só para a gente não se estender mais muito nesse assunto, eu vi aqui uma opinião muito importante agora que trouxeram aqui para a gente voltar a falar do lixo, mas agora de uma denúncia aqui no bairro Mirante dos OVNIs. O Milton, ele disse que no bairro Mirante dos OVNIs estava um circo, e quando o circo foi embora, ele deixou o terreno sujo. E era aberto, né, e agora está fechado. E todos jogam lixo lá no local. E ele pergunta, quem vai resolver? E isso a gente vê que acontece muito em Votorantim, né, Cortez? Até um assunto pertinente, depois a gente pode até voltar a falar dos cargos comissionados, mas já que a gente estava falando de lixo, do aterro sanitário, é importante também ressaltar que a gente vê muitos pontos aqui em Votorantim que as próprias pessoas da comunidade jogam lixo em locais que não é para jogar, né? Mas aí é complicado, porque não adianta a gente ficar, eu jogo ali e depois vou ficar, a prefeitura tem que pegar. Quer dizer, exatamente. O poder público tem a sua parcela de culpa por muita coisa errada, mas se nós não exercermos a cidadania, porque exercer cidadania não é só reclamar os seus direitos, mas é cumprir com os seus deveres, né? Essa é uma questão que a gente chama de direito consuetudinário. Olha que palavra bonita, direito consuetudinário. Quem nunca ouviu essa palavra é simples de resumir. O meu direito termina quando começa o seu. O seu direito termina quando começa o meu. Então, eu não posso poluir aquela área comum que o Dolbeck explicou agora, né? Deixou ali aquela área é pública, aquela área é comum, eu tenho uma fração dela. Mas eu não posso só reclamar o meu direito de usá-la.
eu preciso exercer o meu dever de cuidar dela também. Né? Isso é uma questão aí que vamos entrar em educação. E é o que a gente tem tentado fazer mesmo, né? E MSN tem alguma coisa, Mirelle? MSN agora, que o Edson Locatelli, ele diz assim: boa noite, esses catadores já trabalham na Coppervolt, por 2 vezes eles já trabalharam e saíram porque eles quiseram. Hoje a Coppervolt tem 46 cooperados e 20 pessoas que estão hoje na cooperativa e trabalham lá junto com essas pessoas. E hoje eles estão lá na cooperativa retirando o seu sustento. Então, ele esclarece aí que essas pessoas, essas 19 pessoas aqui do aterro que nós estávamos comentando, eles trabalharam já na Coppervolt, que é a cooperativa aqui de Votorantim, mas eles saíram porque quiseram. E hoje ele nos deu dados também e dizem que a Coppervolt tem 46 cooperados que trabalham aí. E outra opinião aqui também é o Paulo Eloy. Ele diz assim: boa noite, eu sou totalmente contra mandatos de 2 anos para vereador. Qual seria o custo? O gasto da Justiça Eleitoral com a preparação das eleições de 2010 totalizaria 480 milhões de reais. Sobre o lixão, só proibir não vai adiantar. O que a Prefeitura vai fazer com as pessoas que entrarem lá? Até porque aqui na reportagem cita que o local tem vigilância 24 horas, né, Cortes? Aí são 2 aspectos, né? Primeiro, você tem todo o direito de ser contra. Eu acho que aqui a gente precisa exercer a democracia. Né? Legal. Eu achei interessante, porque eu acho que como a gente tem eleição de 2 em 2 anos, e você acrescentar nome de vereador na urna eletrônica, não vai alterar muito. Se a gente quiser e tiver vontade política, eu adorei essa ideia. Eu acho assim, é complicado de você imaginar a questão dos catadores de lixo, porque não dá para simplesmente culpar a prefeitura. Como disse aqui, são dissidentes, é uma questão, acima de tudo, social. E vai nos remeter a um outro assunto, como eu disse aqui, que é a produção de lixo. Nós precisamos repensar a produção de lixo. A população do planeta não para de crescer. A população de lixo igualmente. Daqui a pouco nós não vamos ter mais onde colocar, onde depositar. Vou aproveitar a presença do Dolbeck aqui e vou perguntar o que ele acha sobre a coleta seletiva do lixo, o reaproveitamento do lixo. Ainda se fala muito na questão do custo da coleta seletiva. E as pessoas, no meu entendimento, esquecem que não é mais uma questão de custo, mas uma questão de necessidade. Você vê também que está tímida essa questão, Dolbeck? Olha, eu acho fundamental isso. No meu entender, já está sendo feito muita coisa nessa direção. Se nós compararmos os dias de hoje com alguns anos atrás, a diferença é brutal. Agora, nós temos que chegar a um ponto que cada cidadão deverá ser obrigado a colocar na calçada da sua casa, em vez de colocar um saco, ele vai colocar tantos sacos quantos forem os tipos de lixo que ele produz. Isto é, deve ser uma obrigação do cidadão entregar o lixo já selecionado. Talvez seja uma ideia meio louca, mas nós não podemos trabalhar diferente. Porque a seleção feita por cooperativas ou similares, ela tem um custo. Agora, esse custo da seleção deve ser do produtor de lixo. Eu acho isso fundamental. E aqui também o Edson Locatelli, ele também acrescenta aqui, ó, a Coppervolt coleta 45% da cidade e 90 toneladas por mês, e uma retirada média de R$ 800.
Esse é o valor que ele passou. E aproveitando também para participar aí do debate, amanhã vão ser instalados containers na Avenida 31 de Março. Eu acredito que isso vai minimizar muitos desses problemas aí que a gente estava falando aqui no debate dos fatos de resíduo sólido. Eu acredito que o pessoal vai se conscientizar, faz parte do programa Eu Cuido da Minha Cidade, que é um dos assuntos aqui do debate. Então, eu acredito que as pessoas vão começar a se conscientizar, a prestar mais atenção, quem sabe, para esse problema aí diminuir. E aí o Edson continua aqui. A gente entrega um saco de ráfia para os moradores e eles guardam para a Coopervolt. Essa foi aí os esclarecimentos do Edson Locatelli. Como o Dobeck falou, eu faço coro com o Dobeck. Tem muita coisa sendo feita, mas ainda estamos tímidos nessa questão da coleta seletiva. Acho que a gente tem muito que avançar. Uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte: poder público deve sempre dar o exemplo. E é muito comum, aqui em Votorantim, eu às vezes corro a cidade, é muito comum a gente ver montes de lixo nas ruas. Agora, está errado, isto é, a responsabilidade de um monte de lixo na rua, isto é, no lugar errado, é da prefeitura, isto é, no fundo é do cidadão que colocou ali, mas a prefeitura, ela tem poder e tem a obrigação de exigir o cumprimento da legislação municipal. Então, na hora que ela não fizer a parte dela, ela ensina errado. Ensina errado. Eu não sei aqui, em Votorantim, como é, mas em Piedade, onde há muitas caçambas, principalmente na zona rural, muitas caçambas que são colocadas nos bairros, e as pessoas colocam sacos de lixo ali e depois passa a prefeitura para lhe tirar. Mas em quase todas essas caçambas, ao redor delas, há um montaréu de lixo que fica espalhado. O funcionário da prefeitura chega, coleta mecanicamente aquele container, joga dentro do caminhão de lixo e deixa todo o resto solto. Isto é, não pode isso aí. Isto é, a prefeitura tem que dar o exemplo em tudo. É muito difícil, mas se não partir do chefe, ninguém vai. É a mesma coisa que querer que uma casa seja perfeita quando o chefe é um banana. Não estou chamando piveta de banana, desculpe, hein? Nem de longe. Mas o poder público, eu sei que é muito difícil administrar uma cidade. Quero mandar um abraço para o Gilson Baldo, ligou aqui, sempre ligadinho no programa, ligadinho também no Votorantim Verdade. Tem mais pergunta de MSN? Tem uma pergunta para você, Cortez. Ela diz, o Jadson diz, boa noite. Sobre o assunto da Alpina, esse problema ocorre há 15 anos, segundo o funcionário responsável. E só agora que o vereador Fernando passou para a oposição, quando ele viu o problema. Eu gostaria que o Cortez comentasse sobre isso. Eu comento sim, e vou dizer o seguinte. Este problema, embora tenha esse tempo todo, eu acredito que não tem esses mesmos 15 anos com os efeitos que tem. Eu digo isso porque estou aqui na emissora há alguns meses e até então esse não era um assunto que chegava como denúncia para mim. Esse assunto da estação de tratamento de efluentes não foi. De um tempo para cá, essas denúncias são praticamente diárias. Eu disponibilizo o falacortez@gmail.com e esse e-mail, todo dia tem e-mail dizendo do mau cheiro do Votocel, do mau cheiro da estação de tratamento de efluentes. De um tempo para cá, isso se agravou, né? E por conta desse agravamento, essas denúncias que chegam para a gente aqui, enquanto órgão de imprensa, foram feitas a ele. Então, eu não atribuiria isso, eu acho que é uma coincidência e quero acreditar que seja uma coincidência, porque eu tenho parâmetro para achar isso, né? As denúncias, elas são recentes, muito embora o problema pode ser antigo. E a gente está detectando agora que você tem razão, porque me parece que a Alpina, desde o ano de 95, vem jogando
esses resíduos químicos lá. Mas eu fico à vontade para comentar, e eu acredito que não seja uma questão porque mudou de partido, não. Mirelle? Vamos para o próximo assunto, então? Vamos. E Votorantim realizou a primeira conferência de políticas públicas para afrodescendentes. Vamos assistir a reportagem. A primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas para Afrodescendentes reuniu pessoas da cidade e autoridades no Aquário Cultura. Palestrantes convidados prestaram esclarecimentos através de exposições e palestras, cumprindo o processo das conferências em prol da igualdade étnico-racial. Olha, a importância é que, por mais que se conteste, como dizem no velho linguajar popular, que nós vivemos numa democracia racial. E isso, de fato, deveria acontecer, mas não é a realidade para quem é negro na nossa sociedade. Não há necessidade de nós realizarmos essas conferências, encontros, debates, para que a gente faça com que a população tenha consciência disto. Grupos de várias cidades da região estiveram presentes. Dr. Marco Alvarenga, presidente do Conselho dos Negros de São Paulo, palestrou sobre a intolerância dada pelo racismo, um dos grandes problemas em todo o país. Uma composição de um secretariado do Ministério. Quantos negros temos? Quantos negros temos? E eu quero ter negros que cuidem não de coisas raciais, de temas raciais. Na verdade, o Brasil ele tem nas suas entrâncias, no seu dia a dia, o preconceito racial, o racismo. Essa é uma construção, é produto de uma construção histórica, onde a história do negro não foi contada corretamente. E a partir daí, a sociedade não o identificou, a não ser pontualmente, na questão cultura e algumas outras questões, que a nossa participação foi de tornar esse país grande. Esse momento é um momento ímpar, que a gente precisa pontuar, sim, a nossa presença. E se não tivesse esse tema hoje, e se a INAE não tivesse tido esse problema, com certeza, eu tenho certeza que tem algumas mulheres aí que fariam a mesma coisa, porque nós temos que nos fazer representar. A Associação Afrodescendente e Simpatizantes de Votorantim Avante Zumbi foi representada também nas palestras religiosas. Todas as exposições foram destinadas à comunidade negra e membros dos demais grupos de risco, provando que todos são iguais, independente de raça, língua ou cor, propiciando ao negro fazer a diferença na sociedade. A importância de referendar a Lei nº 12.288/2010 é cumprir o que diz o Estatuto de Igualdade Social, diminuindo assim o preconceito racial existente. Uma conferência com os afrodescendentes que visa justamente trazer para a sociedade o conceito de igualdade. Foi promulgado em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial. E igualdade significa justamente você ter a palavra tolerância à sua frente e você ter políticas afirmativas que trate de forma desigual aqueles que por condição social ou condição física ou outra situação são desiguais de fato. Como você acompanhou aí na matéria, eu estive lá, eu que fiz essa matéria, eu conversei muito, né, com o Alvarenga, que é o presidente lá do Conselho do Negro, e, inclusive nós comentamos bastante sobre o racismo, que é um dos grandes problemas do Brasil. E ele até comentou comigo, né, ali em off, que a imprensa, ela tem dado mais espaço ao negro nas novelas também, então eu acho que isso tem diminuído. Ele me disse que ele acha que tem diminuído esse preconceito, porém ainda existe um preconceito muito grande racial e na verdade a conferência serve para isso, para referendar a lei onde diz que todos são iguais, Cortez. Dolbeck. Olha, a propósito desse problema de negro, eu achei muito interessante, eu tomei conhecimento, eu acho que os ouvintes também devem ter tomado,
que apareceu nos Estados Unidos um candidato a presidente da América do Norte pelo Partido Republicano, que é negro. Esse candidato estava com mais votos do que os demais concorrentes. É uma fase ainda de escolha de candidatos, de lançamento de candidatos. Está muito longe ainda a escolha, mas o simples fato de ter aparecido um negro republicano, eu achei fundamental. Se eventualmente esse negro republicano conseguir ser indicado pelo Partido Republicano, nós vamos poder ter uma disputa nunca vista. Isto é, a disputa entre dois negros americanos pela presidência do país. Isso é fantástico. É claro que tem muita chuva que vai cair ainda no meio, inclusive esse candidato negro, que é o Herman Cain, ele já está sendo acusado de abuso sexual nos anos 90, sei lá. Nessa altura aparece um monte de coisas. Agora, o simples fato de ter aparecido um candidato negro para disputar, em última análise, com um outro negro, nossa senhora, é uma virada de muitas páginas ao mesmo tempo. E você, Cortez, voltando um pouquinho só a falar do racismo aqui também, qual que é a sua opinião aí sobre o racismo hoje no Brasil, no nosso país? Eu sou um afrodescendente. Minha bisavó era escrava, foi comprada pelo meu bisavô. Ele comprou, mas ela devia ser uma negrinha ajeitadinha. E ele disse, você vai trabalhar aqui dentro, acabou se casando com ela. Depois saiu aquele mulatinho que se casou com outro. De sorte que quando chegou em mim, eu tenho essa aparência assim, meio Santa Catarina. Mas eu sou um afrodescendente, é visível que a cor da minha pele, eu tenho essa questão. E o meu pai, que era bem mais escuro, era negro mesmo, e ele dizia muito do quanto era difícil. Eu queria dizer o seguinte, eu fico feliz de sentir que no nosso país está diminuindo essa questão do preconceito que é velado, que as pessoas querem dizer que não existe, mas existe. Negro nesse país tem que ser muito melhor do que o branco se ele estiver disputando uma vaga com o sujeito. Ele vai ganhar um salário menor do que o branco em disputas iguais, mas, felizmente, a questão da cultura, como disse o representante ouvido pela Mirelle, a história do negro foi contada de uma conversinha besta, uma conversinha boba, né? Então, é uma questão principalmente educacional, como todos os grandes problemas desta nação, está envolvendo a educação. Mas à medida em que o país se educa, à medida em que o país se conhece melhor, diminui essa questão do preconceito, mas ainda existe. Ser negro não é fácil nesse país. Essa é a minha opinião. Tá de parabéns à Prefeitura Municipal de Votorantim por promover esta conferência, e é importante que essas conferências elas sejam periódicas e não pontuais, e a gente precisa recontar de maneira real a história do negro nesse país. Dolbeck, pode falar. Sobre o assunto, eu acho o seguinte, que nós estamos, como falou o Cortez, nós estamos evoluindo bastante mesmo. Agora, esta evolução é uma evolução cultural, não vai ser uma canetada que vai resolver, não vai ser uma lei que estabeleça cotas que vai resolver. Isso pode até piorar. Se nós presenciamos uma evolução,
Se a gente comparar o tempo da escravidão com o de hoje, é uma violência muito grande, uma diferença muito grande. E isso tende a melhorar. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos. Se acontecer isso, vai ser um tento enorme. Isto é, entre os próprios republicanos, uma escolha de um negro para competir com outro negro de um outro partido. Isto é, nós vamos chegar lá. Agora, precisamos tomar cuidado para não precipitar esta evolução cultural e, assim, se precipitarmos, nós vamos prejudicar os resultados. Mirelle? Agora nós vamos ler mais alguns recadinhos aqui. O Antônio Nogueira, ele parabeniza o Cortez, ele diz que o Cortez está dando uma aula de política. Obrigado, Nogueira. Mas não tenho essa pretensão, não. A gente quer discutir com vocês. A gente vem aqui, não vem para trazer verdade, não. A gente vem só para discutir tema. A Andréia Paulino manda um abraço a todos nós. O Carlos Antônio dá parabéns ao Dolbeck pelas explicações e diz que o senhor é muito culto e muito inteligente. Muito obrigado. A Maria Luísa Nunes diz que gosta muito aqui do nosso programa. A Thaís Lopes diz assim ao Dolbeck: estou maravilhada com suas palavras. Que beleza! Eu agradeço a atenção. E agora nós vamos partir para o próximo assunto. Foi anunciado pela Prefeitura que neste sábado, amanhã, serão entregues as obras de revitalização no centro e será lançado o projeto Eu Cuido da Minha Cidade, pelo qual serão colocados 150 containers de lixo na região central. Ao todo, foram mais de 50 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico, nova sinalização, semáforos, implantação de lombo-travessias, novas galerias pluviais e alargamento de pistas, além de novo paisagismo no canteiro central. É o que nós estávamos comentando quando nós estávamos debatendo na notícia do aterro, que eu acredito que vai diminuir. Mas agora o assunto em questão é: o trânsito melhorou? Você acha que o trânsito em Votorantim aqui melhorou? Mande também a sua opinião aí pelo telefone, pelo nosso site também, pelo nosso aqui e-mail no MSN. E você, Cortez, está sempre aqui por Votorantim. Você acha que a implantação dos novos conjuntos semafóricos ali logo na entrada da Avenida 31 de Março, você acha que isso melhorou na cidade? Com certeza agregou valor na melhora do trânsito. Mas, e aqui a gente precisa ser bastante crítico para não ser injusto. O trânsito de Votorantim vai piorar. Assim como o trânsito de Sorocaba vai piorar. Assim como o trânsito no Brasil vai piorar. Eu costumo fazer uma brincadeira que só eu ando de carro velho em Sorocaba. Hoje você tenta achar um Chevette andando na rua, uma Brasília. Tem criança que nunca viu uma Variant. Mas isso, há muito pouco tempo atrás, era comum. Hoje, vende-se carro com muita facilidade. Se você tiver o nome limpo, não tiver o nome na igrejinha, você entra numa concessionária, sai com um carnê desse tamanho e de automóvel novo. Então, hoje, as casas têm muito mais de um carro. Aumentou e muito o número de automóveis. São emplacados em Sorocaba 700 carros novos por mês. Significa 7 mil carros no ano a mais. As ruas são as mesmas. As pessoas é que estão deixando o transporte coletivo para ir para o individual. Diminui cada vez mais o número de passageiros nos ônibus. Por sua vez, não existe política pública para que esteja pensando no transporte coletivo. Então, são duas questões que a gente precisa ver. Essa questão do trânsito vai ficar cada vez mais complicada, porque a cada dia aumenta o número de carros. A indústria automobilística, a cada ano, ela aumenta recorde em cima de recorde.
É muito carro andando na rua. Hoje, Votorantim, você vai no centro fazer compra, você não tem onde parar o seu carro. E não adianta você culpar a prefeitura. Não adianta aqui a gente achar que a questão é, nós precisamos de uma política, e aí sim nós vamos cobrar a prefeitura, as prefeituras, o governo federal, né? Que eu acho que muito mais do que um trem-bala São Paulo, Rio de Janeiro, a gente precisa reativar a ferrovia e fazer, não um trem-bala, mas um sistema ferroviário, uma malha ferroviária melhor. A gente precisa desafogar, enfim, essa é a minha opinião. Eu queria ouvir o Dolbeck. Olha, o Cortez está certíssimo. Agora, eu tenho um posicionamento, principalmente em relação à minha cidade, Piedade. Eu estou em Piedade desde 80. E eu costumo dizer que, em 80, eu podia fazer uma reunião com os meus amigos no meio da rua, não ia atrapalhar em nada. Hoje, está completamente mudado. E nós, em Piedade, temos uma parte importante do trânsito nosso, que é a rotatória que fica ali na Marginal. É uma rotatória que não tem sinalização semafórica nenhuma. Piedade não tem semáforo algum. Próximo ao fórum ali. Próximo ao fórum, certo? Aquilo sempre funcionou muito bem. Mas hoje o que acontece? As ruas que dão vazão ao tráfego nessa rotatória, elas não dão vazão aos veículos. Principalmente porque tem estacionamento dos dois lados da via pública. Então, passa só um carro no meio. Então, não há rotatória que aguente. O que precisa ser feito? É claro que precisa de muito peito para isto. Nessa rua, não vai poder estacionar de lado algum. De lado algum. Não tem outra saída. Fazer novas pistas para dar vazão ao aumento de tráfego é uma loucura. Nós vamos ficar eternamente construindo pista e nós não temos dinheiro para isso. O que precisa, efetivamente, é oferecer condições para dinamizar o transporte coletivo, mas, de outro lado, colocar um basta, regrar o trânsito e colocar um basta. As pessoas que se virem, desculpa, é muito grosso isso aí, mas as pessoas têm que entender que não pode estacionar em nenhum dos lados de uma determinada via, porque a rua foi feita para o tráfego de veículos, não para o estacionamento. A coisa é muito difícil, mas se não houver, por parte do poder público, uma definição de estimular o transporte coletivo e não aumentar o número de vias públicas como coisa principal, como fizeram em São Paulo, aumentaram a Marginal, me diga uma coisa, o dinheiro da Marginal podia ser jogado em metrô. O dinheiro do trem-bala, como falou o Cortez, podia ser jogado em metrô, e vamos fazer essa estupidez do trem-bala, que não passa de uma estupidez, no meu entender. Isto é, são priorizações. Ninguém vai conseguir resolver, dar lugar para todos os veículos que vão ser produzidos. A minha posição é essa. Mirelle? Bom, eu vou aqui acrescentar informações, né, que o Milton, do bairro Mirante dos OVNIs, ele disse que o circo, que foi citado na segunda notícia que nós debatemos aqui, o próprio circo estourou o arame para entrar na referida área. E agora eles deixaram aberta essa área e deixaram a lona lá. E que o pessoal da comunidade não está jogando lixo lá, porque eles sempre preservaram a área. Mas é gente de fora que vem e deposita lixo no local. Então agora está esclarecido aí a ideia do Milton. Aproveitando já também, eu vou ler alguns recados aqui. A Sueli Salles diz que o preconceito não está acabando e sim ele está mascarado. A Doralina da Vila Nova diz que nos prédios ali da Vila Nova não tem catadores de reciclagem, que ela sempre separa e nunca ninguém pega. Então ela pede que, por favor, eles venham pegar. E ainda falando aqui sobre o trânsito, a Luísa Nogueira diz que quem passa na 31 de março e não conhece Votorantim até parece que está nos Estados Unidos. A verdade é que na rua em que ele mora lá tem muito buraco que está até voando roda de carro. Então ele disse que ele não culpa só o prefeito da cidade, mas ele culpa os auxiliares que deveriam ter mais visão da periferia, mas infelizmente isso não acontece.
Quem que disse É o isso? Aloysio Nogueira. Ô, meu querido, mas não se preocupa não, tá muito longe. Está muito longe dos Estados Unidos ainda, a 31 de março. Agora, é preciso que haja realmente um pouco mais de atenção para os bairros. Vamos lá para o próximo assunto, Cortez? Vamos lá, próximo assunto. Então agora eu vou dar uma lida, na verdade, sobre um resumo da última sessão da Câmara aqui de Votorantim, que acontece às segundas-feiras a partir das 6 horas da tarde. Você pode acompanhar a partir das 10 da noite a sessão completa aqui na TV Votorantim. E vale destacar que foi apresentado o projeto de lei do prefeito que dispõe sobre o plano de saúde para a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos do município de Votorantim, que será votado agora nesta próxima segunda-feira. E o assunto que mais gerou debate esteve relacionado ao requerimento do vereador Fernando de Oliveira Souza, questionando a prefeitura sobre a construção de uma creche no bairro Vila Ondina. Segundo o vereador Pedro Nunes, essa obra já foi anunciada pela prefeitura e que o requerimento seria uma forma de, no futuro, o vereador Fernando creditar a si próprio com essa conquista. O vereador Fernando se defendeu na ocasião, alegando que deseja conhecer o projeto e, por isso, realizou o requerimento. O vereador Heber de Almeida Martins, Marcos Antônio Alves e Chico Amorim defenderam o colega Pedro Nunes. Foi isso que aconteceu lá na Câmara, inclusive... Até os vereadores, como foi citado aqui, eles defenderam e pontuaram também que isso realmente já aconteceu, que o vereador Fernando só gostaria de se promover futuramente com essa construção da creche, que a prefeitura já havia anunciado a construção. Pode falar, Dolbeck. Dolbeck. Olha, veja, é importante a gente salientar que antes de um vereador ser membro de um partido, ele é representante de uma comunidade. Então, ele tem que ter posicionamentos. Orientações partidárias, no meu entender, têm que ser secundárias. Então, o vereador tem que tomar posições de fiscalizador independente de partido. Eu sei que isso é uma quimera, é uma coisa que dificilmente vai acontecer na sua totalidade. Mas não pode acontecer mais de políticos concordarem com o prefeito enquanto são do partido dele. E aqueles que são de partidos contrários serem totalmente contra. Não pode. O vereador tem que ser um ser humano independente. Ele tem que lutar por ideias. Ele tem que lutar por propostas. Além de tudo... Fica muito visível o vereador que tem essas atitudes facciosas. O político precisa se credenciar, ele precisa ter crédito, e o crédito só existe quando ele é independente. Sobre esse tema, eu queria convidar você, população de Votorantim, a TV Votorantim, até pelo caráter comunitário desta emissora, todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, passa na íntegra a sessão da Câmara. E você é convidado a assistir a retransmissão das sessões para que você tire você mesmo as suas conclusões. Então... o que está acontecendo hoje na Câmara é um negócio bastante complicado. Então, antes de fazer qualquer... Eu estou aqui me coçando, porque eu queria falar algumas coisas, mas eu não quero colocar a minha opinião influenciando. Eu queria que vocês participassem e assistissem para vocês tirarem a conclusão de vocês. Veja se tem vereador que apresenta projeto, vê se tem vereador na Câmara de Votorantim que não apresenta nada, mas fala em cima de... O vereador apresenta uma coisa, ele faz questão de levantar e falar para parecer que ele falou. Às vezes quer assinar projeto junto, não apresenta nada. Então, é isso que precisa ver. Quem apresenta projeto, quem briga, quem não briga, não é difícil. Nós fazemos esse papel para você, buscando transmitir toda segunda-feira
essa sessão da Câmara. Não perca. Eu vou pedir para que nós façamos mais um pequeno intervalo comercial, mas é já que a gente está de volta. Sorvetes Naturais. Esse sabor é massa. Ganhe mais dinheiro. Solicite Freezer Naturais. Seja um revendedor Naturais. Ligue 19 34 35 7544. Conheça mais os sorvetes Naturais no site www.naturais.com.br. Amamos o que fazemos. Em Votorantim, a Simone Pizza e Choperia é tradição em qualidade. Mais de 80 sabores, além de pizzas light, pizzas doces, calzones e pizza com bordas recheadas. Promoção especial para quem está ligado na TV Votorantim, canal 10. Pizza de mussarela, capricho, bolonhesa, viena, fafá e brócolis, apenas R$ 15,90 para retirar no balcão. E você paga com todos os cartões de crédito. Simone Pizza, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1076, Rio Acima, com estacionamento próprio. Ligue 3243-4237. Simone Pizza, aberto todos os dias. Votorantim com mais sabor, comida da melhor qualidade. Ai, 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 eu adoro a comida da Isa. Isa Refeições e Disque Marmitex. Almoço das 10h30 às 3 da tarde, de segunda a domingo. Super cardápio variado. E a feijoada da Isa, tá fazendo um sucesso. Oh, que delícia de feijoada, gente. E aos domingos, tem aquela costela no bafo. Oh, coisa boa. E tem frango assado também. Isa Refeições. Disque Marmitex, sabor especial Isa. Precisando de trajes? Não perca o seu tempo. Conheça a Renata Locações de Trajes. Lá você encontra os melhores trajes masculinos e femininos para casamentos e festas em geral. Aluguel de ternos e vestidos para festas por apenas R$ 50. E para você que vai se casar, a Renata tem diversos vestidos com preços super acessíveis. Além de vestidos de noivas, locamos ternos, roupas para daminhas e pajens. A Renata aluga também roupas para festas de 15 anos e até a roupa para o seu príncipe encantado. Renata Locações de Trajes. Cortês. Estamos de volta aqui no Debate dos Fatos. Você está na TV Votorantim, o canal que é 10. Nós fizemos um intervalo e a gente estava comentando sobre sessão da Câmara. O Dobeck queria fazer um comentário. Dobeck, a palavra é sua. O comentário é em continuação ao que estava sendo debatido aqui. Só para esclarecer, no site que eu mantenho, jornalacordabrasil.com.br, eu tenho notícias especiais de 3 municípios, Sorocaba, Piedade e Votorantim. Em todos esses 3 municípios, eu destaco uma análise de projetos, não são todos, mas de projetos apresentados nas 3 câmaras. Eu faço uma descrição curta do projeto e faço um estudo curto dele. E dá para, lendo isso, que é muito curtinho, dá para a pessoa que acessa o site ter uma ideia de valor das proposições dos vereadores. Na edição que vai para o ar no domingo, há 2 projetos. Um da Fabiola e outro da Solange. Certo? A da Solange é um projeto e a da Fabiola é um requerimento sobre o qual eu opino. Seria interessante que vocês
www.jornalacordabrasil.com.br. Então, não perca, acesse que você... Próximo assunto, Mirelle. Antes eu só vou mandar um abraço para a Edneia, para o Marcelo e para a Kelly. Ela manda um abraço e diz que gosta muito do programa. Manda um abraço, inclusive, aí ao Cortez, e diz que acompanha sempre o programa também, Votorantim, verdade. Beijo no seu coração. Continue conosco, porque nós estamos com vocês. E agora nós vamos falar do Prêmio ASE de Direitos Humanos. Essa semana foi de festa para a TV Votorantim. Uma reportagem sobre direitos humanos, realizada pela repórter Maiara Cruz, ficou em segundo lugar no Prêmio ASE, estando ladeada pela TV Tem. Essa conquista foi um orgulho para todos nós aqui da emissora. E a jornalista Luciana Lopes, apresentadora aqui do Debate dos Fatos, ficou em primeiro lugar na categoria Rádio Jornalismo. A matéria dela havia sido transmitida pela Rádio Jovem Pan há vários meses e, na ocasião, falava do trabalho de retirada de catadores do lixão de Votorantim. Vamos assistir a reportagem da premiação. No último dia 4 de novembro, aconteceu na Câmara Municipal de Sorocaba o 11º Prêmio Jornalístico ASE Scheffler de Direitos Humanos. Inspirado em outras premiações dos profissionais da área, a Associação Sorocabana de Imprensa, em parceria com a Scheffler Group, seleciona e premia jornalistas e estudantes da cidade e região. Esse é um evento muito importante para nós, para a Scheffler. É uma alegria muito grande a Scheffler poder participar do evento, dessa amplitude, né? Principalmente do evento que ele estimula os profissionais a falar sobre a questão dos direitos humanos, né? Neste ano foi criada uma nova categoria na premiação. Os estudantes da área também podem participar. Na verdade, a gente propôs, a ASE propôs para a diretoria da Scheffler a instituição dessa nova categoria como um incentivo mesmo para os garotos, né? Para quem está começando, nem concluiu o curso ainda, mas está começando nessa carreira. É uma forma realmente de incentivar e despertar e identificar novos talentos que surgem na profissão a cada ano. A importância desse evento, desse prêmio, é que o estudante ele já começa a se preocupar com o tema de direitos humanos, desde a época em que faz o curso de jornalismo e, consequentemente, começa a se preocupar ainda em produzir matérias que vão concorrer. E eles sabem dessa importância, uma vez que logo estarão no mercado enquanto profissionais. Terceiro lugar, Tiago Ariosi, TVT. Exemplos, superação. Repórter cinematográfico Hamilton Navarro, produção Carlos Alberto Soares, edição Patrícia Rizzi e Marco Pedroso. Segundo lugar, Maiara Cruz, TV Votorantim. Só uma oportunidade. Equipe de reportagem de produção, Maiara Cruz, repórter cinematográfico e de edição, Maurício Silva. Primeiro lugar, Honório Jacometo, TVT. Ex-Atófano, equipe repórter cinematográfico, Herbert Leme, edição Érica Parma e Gilson Carles. Representado aqui. Sim, realmente eu não esperava pegar esse segundo lugar, eu achei que eu ia ficar em terceiro por conta de estar concorrendo com uma emissora grande, que é a TV Tem, com grandes jornalistas formados, né? Lembrando que eu estou ainda no segundo semestre da faculdade. Mas, quanto à pauta, a reportagem, foi uma reportagem que faz tempo que a gente já pensava em fazer, pelas vistas que a gente tem, quem anda pela cidade de Votorantim consegue perceber o número de moradores de rua. E como nosso assunto principal é Votorantim, eles fazem parte de Votorantim, nada como dar uma ênfase, mostrar um pouco como que é a vida deles. E quando o seu nome foi anunciado lá para você, quando você recebeu, na verdade, a ligação informando a você que você era uma das finalistas, qual que foi o sentimento que veio? Foi um sentimento também de gratificação por você fazer essa matéria e estar mostrando isso? Sim, na verdade, deu vontade de chorar e depois abraçando o Wellington também, com o olho tudo aguado, ele. Eu estou trêmula até agora, não sabia mesmo. Nossa, eu estou muito feliz, não tem nem o que falar. Um prêmio como esse só é a certeza que nós estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho
dedicado à nossa cidade, à nossa comunidade, né? Eu, particularmente, não podia esperar que um concurso jornalístico, onde tantas emissoras, jornalistas concorrendo, nós, de Votorantim, não nos menosprezando, né, pudéssemos ter alguma chance. Mas, assim, eu ainda, né, estou em estado assim, de euforia, porque não é só a TV Votorantim que é premiada, né? É a cidade de Votorantim, é as causas de Votorantim, é a jornalista Maiara Cruz, né? Então, é um estímulo, né? Nós estamos muito estimulados e com a certeza que devemos continuar fazendo um jornalismo sério, um jornalismo voltado à nossa comunidade, à cidade de Votorantim. Pessoas, quando é dada a oportunidade para uma pessoa e ela sabe agarrar essa oportunidade, acontece o que aconteceu com a Maiara, né? Ela só teve a chance de mostrar a sua capacidade e está fazendo isso de uma forma assim exemplar, né? E acima de tudo, com amor, com dedicação, com carinho, como é toda a equipe da TV Votorantim, né? A Maiara é uma dessas peças da TV Votorantim, mas todos são uma Maiara, todos são dedicados, todos fazem com amor, todos fazem com carinho. Acho que é esse que é o mais importante. Neide Barbosa, Rádio Jovem Pan. Segundo lugar, Adriana Pratini, Rádio Band FM. Em primeiro lugar, a jornalista Luciana Lopes, com a matéria na Rádio Jovem Pan. A gente sempre fica muito emocionada, né? Eu acho que é muito importante para nós representar a nossa comunidade, porque é isso que nós fazemos com o nosso trabalho na rádio, pela Associação Cultura Votorantim, uma parceria com a Rádio Jovem Pan. E nesta edição eu retratei o trabalho da cooperativa de materiais recicláveis, né? E especialmente o trabalho do ambientalista Edson Locatelli, que há 10 anos já retratava a vida daquelas pessoas que moravam no lixão de Votorantim e hoje não estão mais naquela situação. Hoje elas são pessoas que fazem parte da cooperativa, que têm uma vida com certeza mais digna, né? Aí foi o prêmio, na verdade, né, a ASO de Comunicação, junto com a Schaeffler, é um prêmio que é esperado pelos jornalistas, né, todo ano. Eu gostaria de parabenizar também as minhas colegas de profissão, a Luciana Lopes, a Maiara Cruz, que é repórter aqui. Eu costumo dizer que a Maiara, para o segundo semestre de jornalismo, ela já tem um feeling para o jornalismo muito aguçado. Ela é nossa editora-chefe aqui no Departamento de Jornalismo. Eu gostaria de mandar um beijão para ela também, para a Luciana, que é a apresentadora desse programa, e parabenizar pelo trabalho, né, Cortez? A gente tem que segurar, embarga a voz. Eu sou tão orgulhoso de fazer parte desta equipe. E esta equipe, ela é muito grande. Nós estamos aqui no estúdio agora, tem 2 meninos aqui, o Carlinhos e o Rony, que trabalham com prazer. Nós temos lá no estúdio, está o Israel, está o Carlos André,
Eu, às vezes, estou fazendo o meu programa, o Carlos André está lá colocando, todo mundo veste a camisa. Aqui todo mundo faz televisão para você, de Votorantim. Aqui todo mundo tem orgulho de fazer parte, de dizer, eu sou TV Votorantim. Talvez por isso a gente tenha conseguido esses prêmios tão importantes, brigando com o SBT, brigando com o Record, brigando com o Globo. Então, é muito legal. A Luciana é uma jornalista completa, já há tempos de estrada. Mas o que dizer de Maiara Cruz? Ela está no 2º semestre, no 1º ano de jornalismo, e a matéria dela venceu concorrentes como da Rede Globo. Isso significa que, para ser jornalista e para fazer jornalismo, acima de tudo, você precisa colocar amor naquilo que você faz. E aqui, na pessoa da Maiara Cruz, eu quero fazer uma homenagem a todos que trabalham nesta casa. E atentem para esta mocinha bonita que está do meu lado aqui, porque o ano que vem ela é uma fortíssima concorrente. Eu fiquei espantado quando comecei a ver as primeiras matérias da Mirelle. É uma menina que tem uma presença de vídeo fenomenal, fala, tem uma impostação e uma entonação de voz maravilhosa, sabe argumentar, sabe o que fazer. Então, que orgulho eu tenho de fazer parte dessa equipe. Sobre esse prêmio, Malbec, eu vou dizer a você que você veio numa emissora hoje, e eu estou há 20 anos fazendo essa brincadeira de televisão, e eu posso dizer a você que jamais eu trabalhei com uma equipe tão coesa, uma equipe onde ninguém quer ser mais do que ninguém, onde o todo é o que importa. Muito, muito legal. Eu queria... você deve ter percebido esse contato. É a primeira vez que eu venho a um programa desses, mas eu confesso que eu estou entusiasmado com a harmonia de vocês. Não posso dizer nada além disto, porque eu não acompanho regularmente os programas, mas a amostra é muito boa. Nosso tempo já está se esgotando. Eu queria agradecer a presença do Malbec, do Dolbeck. Eu estou falando Malbec desde as 9 horas da manhã. José Roberto Dolbeck. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais e recebesse, em nome da direção da TV Votorantim, os agradecimentos pela sua presença. Eu espero que essa seja a primeira de muitas participações sua. Eu tenho certeza que, assim como eu confesso que fiquei bastante impressionado e feliz em conhecê-lo, eu tenho certeza que o público de Votorantim já se manifestou assim também, ficou bastante empolgado. Nós queremos você mais vezes aqui, Dolbeck. Olha, para mim foi uma grande satisfação.